Hoje em dia, nós vemos com muita facilidade, as pessoas construindo barreiras e não pontes. Na verdade, posso até dizer que, de forma muitas vezes ideológica, muros e divisões são construídas. Divisões diversas. Você pode observar, por exemplo, na história, o conhecido apartheid, onde dividiu as pessoas por conta da sua etnia. Umas pessoas que se consideram superiores às outras por conta de alguma característica biológica ou qualquer que seja. E as pessoas fazem diversos tipos de separações. Hoje em dia é semeado o ódio e a contenda, construindo separações entre grupos, etnias, características, etc. Como entre um branco e um negro, um homem e uma mulher, um rico e um pobre, um funcionário e um patrão, um gordo e um magro, um alto e um baixo, diversos tipos de pessoas que são colocadas umas contra as outras por meio do discurso, do ato de semear o ódio e a contenda. E as pessoas não constroem mais barreiras, constroem pontes, não constroem mais pontes, constroem barreiras, constroem inimizades. Nós vamos ver nesse texto hoje a maior construção de ponte, ou, em outras palavras, o maior acordo de paz já feito na história. Conta-se que muitas das tentativas de acordo de paz caíram em fracasso e resultaram em guerras. Mas nós vamos ver um acordo de paz que de fato conseguiu obter êxito, conseguiu obter sucesso em sua missão. Um acordo de paz que é irreparável, que não pode ser desconstruído. Isso está descrito em Efésios, capítulo 2, verso 1 ao 18, o texto que nós vamos meditar nesta noite. Efésios 2, verso 11, eu falei 1? 11. Mais um não, do lado de 1. Efésios 2, 11 ao 18. Eu tive um pastor que toda vez que isso acontecia falava assim: eu queria ver que vocês estavam atentos mesmo. Eu falei de propósito, mas não foi não, eu errei mesmo. Então vamos lá, Efésios 2:11. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados em circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo, vós, que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e, tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou a paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Amém. Que Deus fale conosco por meio da sua palavra. Esse texto que nós acabamos de ler é uma extensão e continuação do que nós vimos nas últimas semanas. Inclusive ele começa com essa palavra. Desculpa, eu gosto sempre de chamar a atenção disso. Portanto significa o quê? Significa conclusão. Este, portanto, nos remete ao que ele falou antes. E o que ele falou antes? Ele falou antes sobre os efeitos do Evangelho e a transformação que ele produz em nós. Ele começa no capítulo 2 falando que nós estávamos mortos em delitos e pecados, andando na direção do mundo, vivendo segundo a direção dos pecados que agora atua nos filhos da desobediência. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, nos deu vida, ofereceu Jesus para a nossa salvação e nós somos salvos pela graça. Ele faz um resumo do Evangelho aqui. E ele expande e avança o assunto com esta palavra dizendo: portanto, considerando o Evangelho que eu acabei de mencionar, vocês devem se lembrar de quem vocês eram e o que vocês são hoje.
ele está dizendo que o Evangelho nos chama a essa reflexão. Quem eram eles? Eu já mencionei aqui, mas vale a pena lembrar. Eles eram efésios, cidadãos da cidade de Éfeso. Viviam na idolatria, viviam no pecado, prestavam culto a Diana dos efésios. Eles eram fervorosos em suas idolatrias, praticavam artes mágicas, todo tipo de pecado. E Deus os resgatou e os salvou, semelhante a nós, pecadores também. E Paulo está dizendo, tendo o Evangelho em mente, nós devemos nos lembrar qual era a nossa condição sem Cristo e qual é a nossa condição hoje. E ele diz, portanto, lembrai-vos de que outrora, mostrando aí essa menção ao passado, quem éramos nós antes? Ele traz isso à memória. Vós, gentios na carne, e aí ele começa a proferir uma série de desventuras. Deixe-me antes só esclarecer o que é desventura, caso tenha alguém aqui que ainda não sabe. A desventura tem vários sinônimos, mas um deles que nós podemos usar é desgraça. Mas eu não vou usar a palavra desgraça, porque na nossa cultura de baiano, desgraça é palavrão. Então, para ninguém entrar aí agora e pensar que o pastor está dando palavrão no púlpito, desgraça é calamidade, é a coisa ruim que aconteceu. O carro bateu, aconteceu algo muito ruim. É mais ou menos isso. Então eu vou usar a palavra desventura, e aí você já sabe o que é que eu estou falando. Então, se você, por exemplo, ouvir uma pessoa de fora da Bahia falando a palavra desgraça, não é palavrão normalmente. É a palavra calamidade, é a palavra algo intensamente ruim. Então vamos lá. Nós vemos aqui nesse texto 6 desventuras que estavam sobre a vida daquelas pessoas e também nossa. Porque quando ele diz que aquelas pessoas eram gentios na carne, o que é que significa isso? Gentil era um não-judeu, era aquele que não era descendente biologicamente de Abraão, era aquele que nasceu de outros povos. Em outras palavras, nós somos gentios também. Você é o quê? Você é brasileiro, você não é descendente de Israel, descendente de Abraão, Isaac e Jacó. Então nós somos brasileiros e todas as outras nações do mundo são gentios, nós somos gentios também. E aí nós vemos essas 6, como eu disse, desventuras que nos sobreveio juntamente com os efésios, né? 6 situações extremamente ruins nas palavras de Paulo aqui, por isso ele usa essa palavra outrora, diz respeito ao passado, não é a nossa condição hoje. Então, quando ele fala sobre gentios, em primeiro lugar, faz referência a um povo que não tinha aliança com Deus, não tinha as promessas de Deus, não tinha o pacto que Deus fez com o povo de Israel. Se você já leu o Antigo Testamento, você vai ver que Deus trata exclusivamente com o povo de Israel e às vezes pontualmente com alguém de fora. Mas o trato é especificamente com o povo de Israel. Então, na própria origem nossa, nós nascemos sem estar conectados a essa genealogia de promessas que Deus fez com o povo de Israel. Nós somos gentios na carne, como ele diz aqui. E aí nós chegamos à nossa primeira desventura dos Efésios e também nossa. Chamados incircuncisão. Gentios na carne, chamados incircuncisão. O que é que significa isso? Incircuncisão era uma marca no corpo. Na verdade, a circuncisão era uma marca no corpo que os judeus faziam por conta da aliança que Deus fez com eles. Deus fez uma aliança com Abraão e disse: você e os seus descendentes homens vão ter uma circuncisão onde vai simbolizar a aliança que eu fiz com vocês. E o ato de nós sermos gentios, não termos esse pacto, ou, em outras palavras, não termos esse símbolo da aliança, comunica que nós não participamos dessa aliança. Essa é a nossa primeira desventura. Nós não temos o símbolo da aliança, porque nós não temos a aliança que Deus fez com Abraão em sua origem, mas isso foi passado para nós por meio de Jesus. Mas como ele diz, isso refere-se a outrora. Por nascimento, por origem, os efésios e nós brasileiros não temos esse símbolo da aliança, a circuncisão, porque nós não tínhamos a própria aliança. E ele diz: chamados em circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas. Paulo elabora muito bem as suas palavras e cuida de cada uma que vai colocar. É como se ele estivesse pensando cada palavra que ele vai escrever. Quando ele diz intitulados, chamados de incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos, são os próprios judeus que se gloriavam, se orgulhavam de serem circuncidados, de possuírem o símbolo da aliança com Deus. Mas ele diz, na carne, por mãos humanas.
era apenas o símbolo, não tinha a essência. Eles não tinham a essência da aliança, eles tinham apenas o símbolo. E tornando em termos mais cristianizados, para vocês entenderem o que é que Paulo está falando, qual é o símbolo da aliança que nós temos hoje? Vamos lá, quem quer dar um chute? Qual é o símbolo da aliança com Deus que nós temos hoje? Não, o selo do Espírito é algo interno espiritual. O símbolo é visível, é externo. O símbolo é o batismo. Quando alguém é batizado é o símbolo da aliança, que morreu com Cristo e ressuscitou com Cristo. Alguém que é batizado é alguém que testemunhou publicamente que participa da união com Jesus. Este é o símbolo. No Antigo Testamento, qual era o símbolo? A circuncisão. Então, guardadas as devidas proporções, Paulo está falando sobre o povo judeu, que eles achavam que eram melhores do que os outros porque somente tinham um símbolo. Seria como um cristão achar que é melhor do que os outros porque é batizado. E olha para os outros, você nem é batizado, rapaz, eu sou batizado, e se orgulha daquilo. E Paulo está dizendo, e o símbolo em si não vale nada, porque o que vale de verdade é o quê? A essência. Você ter uma aliança com Deus, você ter um pacto com o Senhor Jesus Cristo. De nada adianta você ser circuncidado ou batizado se você não tem o espírito e a essência do símbolo, que é a aliança com Deus. Então é mais ou menos isso que ele está dizendo. Vocês não tinham o símbolo, a circuncisão. Vocês eram chamados incircuncisos por aqueles que se intitulam circuncisos, por aqueles que arrogam para si este orgulho, essa vaidade de possuir o símbolo da aliança com Deus. Essa é a primeira desventura que eu mencionei. Nós vemos ainda no versículo 12 que ele continua neste tom de passado. Naquele tempo, qual o tempo? Passado. Estáveis sem Cristo. Aqui nós vemos a nossa segunda desventura. Ele está fazendo uma exposição do Evangelho e mostrando os seus efeitos. E um efeito do Evangelho é essa reconciliação que por meio da cruz faz entre judeus e gentios. É sobre isso que ele está falando. E ele diz, naquele tempo, mostrando que da mesma forma quando nós estávamos mortos em delitos e pecados, estávamos separados de Deus, nós estávamos separados também do povo de Deus. Mas houve uma transformação. Essa expressão de passado comunica que a nossa conversão é por essência transformação. Naquele tempo éramos outra coisa, agora nós somos transformados. E ele diz, estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa. O que é que significa dizer que estáveis sem Cristo? Os Efésios e também nós. Cristo é um título que significa Messias. Deus prometeu no Antigo Testamento que enviaria um Messias para salvar a humanidade. Essa promessa começa desde Eva, quando Deus diz que enviaria um descendente da mulher para esmagar a cabeça da serpente. Passa por Abraão, onde Deus prometeu que por meio da descendência dele seriam benditas todas as famílias da terra. Passa por Davi, onde Deus prometeu um rei que iria reinar para sempre. Passa por Isaías, onde Deus prometeu um príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, e também no capítulo 53, um servo sofredor que iria levar os nossos pecados. Então os judeus esperavam esse Messias, só que os gentios, os gregos, os romanos, os pagãos, os brasileiros que não existiam na época, mas nós, não esperavam esse Messias, porque eles não tinham essas promessas. A ideia de Messias, para você entender um pouco mais, era a ideia de Deus vai enviar alguém para salvar a humanidade. Deus vai enviar alguém que vai transformar a nossa situação caótica e trazer a paz. E quando ele diz isso, sempre em meio às mais profundas crises, os judeus tinham como alimentar o coração com esperança na expectativa do Messias. Pensa, por exemplo, passamos por uma crise sanitária e econômica, coronavírus. O judeu guardava no coração, diante das mais profundas crises, a ideia: Deus vai trazer luz, estamos nas trevas, estamos na meia-noite, mas Deus vai trazer o sol, por meio do Messias que ele vai enviar. Só que os gentios, os pagãos, não tinham essa esperança. E Paulo está dizendo, vocês estavam sem Cristo, vocês estavam sem Messias. Não tinham qualquer expectativa do Messias, separados da comunidade de Israel. É a nossa terceira desventura. Existia uma grande separação entre os hebreus e os gentios. Eles não comiam juntos porque os alimentos eram diferentes. Eles não podiam viver juntos porque as leis eram diferentes, os costumes eram diferentes.
Era muito difícil um judeu e um gentil conseguir ter comunhão. Poderia ter, poderia, mas era muito difícil. Então, estar separado da comunidade de Israel significava estar separado do próprio povo de Deus. E aqui nós vemos a seguir a nossa próxima desventura, ainda no versículo 12, e estranhos às alianças das promessas. Ou seja, Deus fez milhares de promessas ao longo do Antigo Testamento. Os gentios não receberam nenhuma dessas promessas. Os gentios não tinham expectativa de uma salvação que vinha de Deus. Vamos abrir em Romanos capítulo 9. Versículo 1 ao 5. Romanos 9, do 1 ao 5 diz assim: Digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Tenho grande tristeza, incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. São israelitas, pertencem-lhes à adoção, também à glória, às alianças, à legislação, o culto e as promessas. Ele está dizendo, de Israel, dos israelitas, da nação de Israel, vem as alianças que Deus fez com o povo, vem a legislação, que é a legislação, a lei de Moisés, como se deveria viver, vem o culto, como é que se deveria prestar culto, também vem de Israel. Vem também as promessas, milhares que Deus fez, e a principal promessa, o envio de Jesus, o envio do Messias. Versículo 5, deles são os patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, e também deles descende o Messias, o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito, para todos sempre. Amém. Então a gente vê que tudo isso Deus prometeu por meio de Israel, como sendo um meio de abençoar o mundo. E Paulo está argumentando lá em Efésios, capítulo 2, agora podemos voltar lá para Efésios, que os gentios, que eram os efésios e também nós, estavam separados de tudo isso. Não tínhamos as promessas. Essas são algumas das nossas desventuras. Quando você vê que ele diz sem esperança, que aqui é a nossa quinta desventura, ele diz estranho às alianças das promessas e não tendo esperança, significa que não tem expectativa de nada. Veja, por exemplo, como um ímpio se porta diante das situações difíceis. Ele não tem esperança. O mundo pode ir mal, pode acontecer uma terceira guerra mundial, uma crise sanitária como o coronavírus, uma pandemia como uma peste bubônica ou qualquer outra assim. O cristão pode estar triste, mas tem esperança, porque as coisas não acabam aqui. Mas uma pessoa sem Cristo, uma pessoa sem Jesus, não tem esperança, porque só tem essa vida na mentalidade de alguém que não tem Jesus. Então ele está dizendo, os gentios viviam sem esperança. E essa ideia é bem interessante porque, como eu disse, na mais profunda crise, o judeu tinha esperança, porque eles esperavam em Deus por meio do Messias, mas os gentios não tinham essa esperança. Mostra para nós que Jesus é a nossa esperança. E você pode perceber isso, por exemplo, na hora de enfrentar a morte. Como é que você vê quando um cristão enfrenta a morte? Ele está triste. Ou quando você vê um amigo cristão que enfrentou a morte, que morreu, você pode ficar triste, mas você tem esperança, porque você se lembra do que Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Mas um ímpio, e quando o ímpio enfrenta a morte, não tem esperança. O que eu estou querendo dizer é que Jesus é a nossa esperança. Jesus é aquilo que nos faz ter expectativa de um mundo melhor, não este, mas novos céus e nova terra. E é por isso que nós vemos que Jesus faz uma transformação completa na vida de uma pessoa. Não muda apenas o domingo que a pessoa passa a vir para a igreja com a Bíblia debaixo do braço. É uma transformação completa. E aqui nós vemos ainda no versículo 12, a nossa última desventura, quando ele diz, e sem Deus no mundo. Aí nós podemos nos questionar. Eu falei agora há pouco, os efésios tinham Diana como Deus,
como ídolo, não apenas Diana, mas vários outros ídolos. Mas Paulo está dizendo, sem o Deus verdadeiro. Ele usa a palavra no idioma original, que é a mesma palavra ateu. Como é que a gente pode entender pessoas politeístas com vários deuses que Paulo chamando de ateu? É porque eles têm vários deuses, mas na verdade não tem nenhum Deus absoluto, um Deus verdadeiro. Eles poderiam até adorar a Diana e outros deuses, mas eles não adoravam ao Deus de Abraão, Isaac e Jacó, ao Deus revelado em Jesus Cristo. E aí, se você não tem Deus no mundo, você simplesmente não tem mais nada. Quando eu estou lendo essas palavras, você não deve apenas pensar que diz respeito aos Efésios, diz respeito a mim e a você também. Tudo isso que Paulo falou aqui se aplica a nós. E no versículo 13 tem o que nós podemos chamar de a virada de chave. A palavrinha mais que nos traz esperança são os primeiros raios do sol do dia, em meio às densas trevas da noite, mas agora em Cristo. E a partir daí, esse mais que comunica contraste, diferente de tudo que ele acabou de dizer, agora ele vai trazer as boas notícias, ou eu listei aqui 5 benefícios, ao contrário das nossas desventuras. Em primeiro lugar, isso tudo é em Cristo, ou seja, unido a Jesus. Tudo que eu vou mencionar a partir de agora é para alguém que possui união e aliança com o Senhor Jesus Cristo. Todas essas bênçãos, benefícios, só tem quem tem um relacionamento de amor com o Senhor Jesus Cristo. E ele diz, mas agora em Cristo, vós que estáveis longe. Primeira bênção, primeiro benefício, nós fomos aproximados. Ele diz, vós que estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. O sangue de Jesus, ele traz essa reconciliação. Nós estávamos distantes de Deus, não geograficamente, porque Deus é onipresente, mas principalmente espiritualmente, porque o pecado separa. Ele está falando aqui sobre comunidade. Nós estávamos separados de Israel, nós estávamos separados de Deus. O pecado separa o homem de Deus e o homem do seu próximo. Se você perceber, por exemplo, no capítulo 3, o homem peca contra Deus. No capítulo 4 acontece o quê? Um assassinato. O homem peca contra o próximo. Então, a partir do momento que o homem peca contra Deus, naturalmente, ele rompe o vínculo com o seu próximo também. De Gênesis, que eu acabei de mencionar. Então, a gente percebe aqui que a redenção, a salvação que Jesus oferece é o caminho completamente contrário. Ao invés de separação e distância, Jesus, por meio do seu sangue, oferece a reconciliação e a paz. Pense, por exemplo, nos 2 primeiros maiores mandamentos: amar a Deus e amar o próximo. O pecado é a quebra desses 2 mandamentos. Mas já o sangue de Jesus nos reconcilia e nos habilita a cumprir estes mandamentos. Por meio do Evangelho, nós podemos perceber a paz. O Evangelho promove a paz. O Evangelho promove a reconciliação. O Evangelho promove a reconciliação entre o homem e Deus. O Evangelho promove a reconciliação entre o homem e o seu próximo. Só que, veja, essa reconciliação, como eu sempre digo aqui, custou um alto preço. Ele diz, pelo sangue de Cristo. Então, essa aproximação custou o derramamento da vida, do sangue do Senhor Jesus Cristo. Teve um preço, e o preço foi o próprio Filho de Deus se entregando na cruz por nós. Esse é o primeiro benefício que nós desfrutamos a partir do Evangelho. Segundo benefício, no versículo 14, Jesus é a nossa paz, porque Ele é a nossa paz. Eu já disse, vale a pena lembrar, que os judeus e os gentios viviam separados. Eles não tinham uma boa relação. Se você ler o Antigo Testamento, há constantes guerras entre os povos israelitas e os filisteus e outros povos. Não existia paz. Mas Jesus promove a paz entre aqueles que não conseguem ter paz. Jesus é o nosso, aqui a palavra, é o nosso shalom de Deus. É a nossa paz. É a paz perfeita que comunica uma perfeita estabilidade. Como eu disse no início, muitos representantes de nações tentaram promover a paz em suas missões de paz, mas fracassaram. Mas Jesus, em sua missão de paz, conseguiu completo êxodo. E o seu título é completamente devido e adequado. Ele é chamado de o Príncipe da Paz, em Isaías capítulo 9, versículo 6. Ele é quem promove a verdadeira paz. Não um acordo costurado que pode dissolver diante de qualquer desentendimento e briga, mas esse acordo de paz
foi selado com seu próprio sangue, como nós acabamos de ler. Jesus é a paz, porque por meio de si mesmo, na sua cruz, na sua carne, ele levou a condenação que nós merecíamos. E ainda, para vocês entenderem um pouco mais sobre essa separação que existia entre judeus e gentios, nós podemos lembrar que quando Paulo está escrevendo essa carta, ele estava preso. Ele estava preso por pregar o evangelho e estava sendo acusado falsamente de introduzir um gentio dentro do templo. Vamos ler Atos capítulo 21. Atos 21, versículo 27 ao 29. Diz assim: quando já estavam por findar os 7 dias, os judeus vindo da Ásia, tendo visto Paulo no templo, alvoroçaram todo o povo e o agarraram, gritando: Israelitas, socorro! Este é o homem que por toda parte ensina a todos a serem contra a lei e contra este lugar, e ainda mais, introduziu até gregos no templo e profanou este recinto sagrado. Pois antes que tinham visto Trófimo, o Efésio, em sua companhia na cidade, e julgavam que Paulo o introduzira no templo. Então, olha, uma das acusações que Paulo que Paulo sofreu, que fizeram contra ele, foi que ele pegou um gentil, pensa, por exemplo, um brasileiro, pegou você, brasileiro, e entrou no templo. E eles estavam dizendo, você profanou o templo, pegou uma pessoa pagã para trazer aqui, no culto a Deus, né? Era mais ou menos isso, porque existia dentro do templo de Israel uma separação. Os gentios podem vir até aqui. Vou dar só um exemplo, não era exatamente assim. Seria como você trazer um visitante gentil, ó, ele vai entrar até aquela porta ali, mas daqui ele não vai entrar não. Para entrar aqui só tem que ser judeu. Então os gentios ficavam da porta para fora, ali no nosso pátio. Mais ou menos assim, guardadas as devidas proporções em relação ao templo de Israel. Existia um espaço que os gentios poderiam ter acesso, mas a partir dali eles não tinham mais acesso. E Paulo estava sendo acusado de introduzir um gentio no templo, por isso ele foi preso. Só que nós lemos na Bíblia que um dos efeitos da morte de Jesus foi ter rasgado essa separação entre judeus e gentios. Quando Jesus morre, em Mateus 27, versículos 50 e 51, o texto diz que o véu se rasgou de cima a baixo. Não foi de baixo para cima, não foi alguém humano que rasgou o véu, mas foi sobrenatural, o próprio Deus de cima para baixo rasgando essa separação entre o homem e Deus, entre o homem e o seu próximo. Por meio da cruz de Jesus, Deus reconciliou o homem consigo e o homem com o próximo. Deus reverteu os efeitos do pecado. Se você quiser ter um pouco da noção sobre essa separação entre judeus e gentios, eu posso mencionar outro exemplo. Você conhece a história de Jonas? Você já leu o livro de Jonas? Jonas não queria pregar o evangelho, ou o evangelho não, mas vamos dizer, a mensagem profética que Deus deu para ele na cidade de Nínive. Por quê? Porque ele não queria que eles fossem salvos. Nínive pregou, Deus vai destruir a cidade. Jonas pregou e os ninivitas se arrependeram. E o que aconteceu? Jonas ficou triste. Tá vendo? Não queria pregar, para que eles não se arrependessem e não fossem salvos. Era esse o tipo de inimizade que os judeus tinham com os gentios. E a gente tem um outro exemplo ainda em Atos, capítulo 10. Deus queria mandar Pedro, apóstolo de Jesus, que andou com Jesus, para pregar o evangelho para os gentios. Só que antes disso, Deus deu uma visão. A visão que Pedro recebeu de Deus, tinha um lençol descendo do céu com vários animais, e Deus disse, Pedro, mata e come. Pedro respondeu, não, Senhor, de maneira nenhuma, eu não vou comer porque é impuro. E Deus responde para Pedro, não diga você que é impuro o que Deus purificou. Essa visão se repete algumas vezes, e Pedro entendeu que Deus estava tratando dentro de uma nova época, uma nova dispensação, e as antigas leis não deveriam ser apegadas. Aquilo foi uma visão que Deus deu para Pedro, para simplesmente dizer, pregue o evangelho para Cornélio, um gentio. Porque naturalmente Pedro não ia pregar o evangelho para um gentio, imagina.
Prega o evangelho para aquele ímpio. Ele, não vou pregar para ele não. Para ele não. Para ele não. Para Cornélio não. Por quê? Porque ele é gentil. Então era essa separação. Com o evangelho, Deus trouxe essa expansão da salvação para todos os povos. Claro, existia no Antigo Testamento pessoas fora de Israel que eram salvas. Eu já citei Raabe, Ruth, dentre outras. Mas o evangelho traz essa reconciliação por meio da cruz entre os judeus e gentios e principalmente entre todos os povos com Deus. E aí nós chegamos ao nosso terceiro benefício. No versículo, vamos continuar o 14 e agora vamos para o 15. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade. E aí o terceiro benefício que nós lemos aqui: aboliu na sua carne a lei na forma de mandamentos. O Antigo Testamento traz uma série de mandamentos, conta-se 613, mas a verdade é que os mandamentos não produzem salvação. Você não é salvo de acordo com sua capacidade de obedecer a todos os mandamentos. Você é salvo pela graça, como nós já lemos no último domingo, ainda em Efésios. É pela graça, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Mas o que é que o texto está nos ensinando quando diz que ele aboliu os mandamentos na forma de ordenança? Significa que a lei tinha o papel de trazer a consciência de pecado para o ser humano. E era um tratado especificamente com Israel. Você não vai fazer isso, você não vai fazer aquilo, você vai fazer aquilo outro. Jesus, expandindo o evangelho a todos os povos, ele aboliu essas ordenanças, por isso nós não temos este dever de cumprir as leis específicas que Deus deu para Israel. E ele diz, para que dos dois criasse um, dois quais? Israel e os gentios, em si mesmo, um novo homem, fazendo a paz. E aí a gente vê a reconciliação, e reconciliar-se ambos em um só corpo. Como eu disse, o evangelho promove a paz, o evangelho promove a reconciliação. Romanos capítulo 5, verso 1 diz: justificados, pois pela fé, temos paz com Deus. Ou seja, salvos por meio da fé em Jesus Cristo, nós temos paz. Antes estávamos em guerra. Quem não tem Jesus está em guerra com Deus. E esta é a nossa paz, como diz o versículo 14. A nossa paz é Jesus. E ele diz que nós fomos reconciliados, uma relação foi reatada aqui, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou a paz. Evangelizar é proclamar boas notícias. O evangelho traz essa boa notícia de reconciliação. A vós outros que estáveis longe, e a paz também aos que estavam perto. Porque por ele, ambos temos acesso ao Pai, e aqui nós vemos nosso quinto benefício, acesso ao Pai. É bem interessante ele finalizar com isso, essa sessão, porque o evangelho não apenas traz o perdão de pecados, mas nos introduz na presença do Pai. Como diz Romanos 3, 23, todos pecaram e estão separados da glória de Deus. Ou Isaías 59, 2. Vossos pecados fazem separação entre vós e Deus. Mas o evangelho e o sangue de Jesus nos traz novamente, nos reconcilia e nos traz acesso ao Pai. Jesus pagou a nossa dívida, Jesus pagou a nossa condenação, e por isso nós podemos ir à presença de Deus. Por isso nós oramos em nome de Jesus, porque Ele nos dá acesso ao Pai. Podemos ver um exemplo na Bíblia. Eu vou dar as referências, se você quiser anotar para ver em casa. Segundo Samuel, do capítulo 13 ao 18, nós vemos a história de Davi com seu filho Absalão. Absalão cometeu um assassinato matando seu irmão Amnon, filho de Davi também. Davi ficou irado contra ele. Davi era rei e queria puni-lo de morte. Davi baniu ele da sua presença. Depois de um tempo, Davi disse que ele podia vir de volta. Vir outra vez, ficar perto, mas Davi não queria um relacionamento com ele. Davi não queria estar perto. Davi não queria ter conversa com seu filho. E aquilo deixou Amnon muito angustiado. Vamos ler só 2 Samuel 14, verso 24. Olha que interessante. Uma forma de Davi manifestar ódio pelo seu próprio filho foi simplesmente não falando com ele. Essa é uma forma de manifestar ódio por alguém. Você pode dizer, mas eu não fiz nada. Você manifestou ódio simplesmente desprezando a pessoa. 2 Samuel, capítulo 14, verso 24. Disse o rei: torne para a sua casa e não veja a minha face. Tornou, pois, Absalão para a sua casa e não viu a face do rei.
Então ele disse, você pode voltar para Israel, eu só não quero que você venha na minha presença. Não venha não, eu não quero ver, no bom baianês, eu não quero ver a sua cara, não venha aqui. Foi isso que ele disse. Isso consumiu Absalão, a ponto dele questionar, eu estou aqui já há um tempão, meu pai nem me chama à minha presença. E ele ficou indignado contra o próprio Davi. O resultado disso tudo foi que Absalão construiu uma conspiração contra Davi e conseguiu fazer pessoas em seus aliados para fazer Davi correr e ele usurpar o trono de seu pai. E aí Davi então foi perseguido pelo seu próprio filho e no fim Absalão foi morto e Davi voltou a reinar. Mas o que é que nós aprendemos com tudo isso? Davi, ele concedeu um perdão a Absalão, mas ele não trouxe o acesso, a presença do seu relacionamento com seu filho. Deus nos perdoou, mas não nos deixou distante dele. Disse, olha, você vai ser perdoado, mas não venha para cá não. Deus nos perdoou e nos deu acesso, nos deu relacionamento. Por isso que eu posso dizer que o nosso bem mais precioso que nós temos hoje é o nosso relacionamento com Deus, é o nosso acesso ao Pai. Você pode a qualquer momento, em qualquer hora, orar em nome de Jesus, que Deus te ouve. E quando você fecha os olhos, você pode se imaginar diante de um castelo, onde você está diante da presença de Deus, sentado em seu trono, e você está diante dele, tendo acesso ao Pai, ao Rei do Universo, ao Rei da Glória, aquele que a quem pertence todas as coisas. E ele nos deu isso por meio de Jesus. Só tem acesso a Deus por meio de Jesus. Isso foi o que ele disse em João 14:6. Ninguém veio ao Pai senão por mim. Chegamos ao fim do nosso texto e ao começo das nossas aplicações. Para você que já está cansado, é uma boa hora que já está terminando a mensagem. Vamos lá. Sei que está cansado, final de domingo, mas preste atenção agora, por favor. Primeira aplicação é uma citação de Romanos 12:18. No que depender de vós, tende paz para com todos. É o que Paulo diz em Romanos 12:18. A paz é uma característica própria dos cristãos. Não podemos viver em inimizade. Por quê? Porque a cruz dissolve as inimizades. Nós não podemos viver sem ter um bom relacionamento com as pessoas. Não é próprio de um cristão dizer, eu não gosto de fulano, eu tenho antipatia com Beltrano. Porque o que depender de você, tenha paz com todo mundo. Porque a cruz dissolve as barreiras. A cruz destrói as muralhas. Nós devemos olhar sempre para Jesus. E a Bíblia diz, se você odeia o seu irmão, você já é homicida. Devemos amar o irmão, devemos amar o próximo. Não construir paredes e muros, mas construir pontes para ter acesso às pessoas. E como eu disse lá no início, o mundo prega sutilmente separações. O mundo prega divisões entre as pessoas. O mundo prega que o patrão odeia o empregado e que o empregado odeia o patrão. O mundo prega que o homem odeia a mulher e que a mulher tem que odiar o homem, que o branco odeia o negro e o negro odeia o branco. E fica esse discurso de semear o ódio e a contenda entre as pessoas. Mas em Cristo, todas as nossas diferenças são dissolvidas. Em Cristo nós somos um. Em Cristo essas diferenças são simplesmente deixam de existir. Deixam de existir não no sentido completo, obviamente que somos diferentes, mas no sentido que perdem a sua relevância, perdem o seu valor. Então quando eu olho para você, eu não vejo simplesmente a sua etnia, ou classe econômica, ou a sua posição. Quando eu olho para você, eu vejo um cristão que tem pacto, que tem selo com o Senhor Jesus Cristo. É isso que eu vejo e é isso que nós devemos ver. Não a cor da pele, não a classe econômica ou o trabalho que ocupa, mas principalmente o sangue de Jesus e a filiação com Deus. E por isso, eu disse que em Cristo todas as nossas diferenças são dissolvidas. E aí nós chegamos à nossa segunda aplicação. A igreja deve ser unida, não dividida ou separada. Porque nós vemos que a grande ênfase desse texto é que a cruz de Jesus destruiu uma barreira que era entre judeus e gentios e nos uniu, fazendo um só povo. Nós somos um, independente da nossa história diferente, da nossa biografia diferente, dos nossos gostos diferentes, das nossas expectativas diferentes, ambições diferentes. Por meio da cruz se destruiu toda inimizade. Por isso, no meio da igreja não pode existir inimizade, não pode existir contenda, não pode existir separação. Isso é algo reprovado em todo o Novo Testamento.
Inclusive, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, Paulo diz: vós sois santuário de Deus. Vós quem? A igreja de Corinto, a comunidade, a igreja junta é o santuário de Deus. E ele também diz: se alguém destruir o santuário de Deus, Deus destruirá. Naquele contexto de 1 Coríntios, o que era destruir o santuário de Deus? Quebrar a parede? Não. Quebrar a parede? Não. Significava fazer divisões no corpo. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. Fazer divisões no meio da igreja. Então a igreja de Jesus deve ser unida, porque essa união mostra o amor do Pai para com o Filho. Mostra a união do próprio Deus. A igreja de Jesus deve ser unida, porque a igreja é algo sagrado. E no meio do povo de Deus deve prevalecer a união. E também a igreja de Jesus deve ser unida porque foi comprada com o sangue de Jesus. E por meio dela se dissolve, do sangue de Jesus, se dissolve todas as nossas diferenças. Por isso devemos sempre prezar. Apesar das nossas diferenças, nós somos unidos em Jesus. E é isso que nós temos de mais precioso. Quando estivermos juntos na eternidade, nós não teremos muitas diferenças, mas teremos este ponto em semelhança, este ponto em igualdade. Estaremos juntos para todo sempre com o Senhor Jesus Cristo. E por isso devemos sempre zelar pela unidade da nossa igreja, porque essa unidade glorifica o nome de Deus. E aí nós chegamos a mais uma aplicação, que é: se o Evangelho promove a paz, o que é que você deve fazer? Pregar o Evangelho. Existem muitas pessoas, meus irmãos, que estão em inimizade com Deus. Na verdade, posso dizer, a maioria das pessoas que não têm Jesus estão em inimizade com Deus. Por isso precisamos pregar o Evangelho urgentemente. Ou nas palavras de 2 Coríntios capítulo 5, somos embaixadores de Cristo. O que é que faz o embaixador? É um representante do rei, que comunica a palavra do rei, que é uma palavra de reconciliação. Por isso, quando você prega o Evangelho, pregue a palavra de reconciliação como se você fosse um representante de Jesus, fazendo um apelo para que a pessoa se converta ao Senhor Jesus Cristo. As pessoas precisam de paz, e a paz verdadeira só vem por meio do sangue de Jesus. A Bíblia diz: bem-aventurados os pacificadores. Como é que nós somos pacificadores autênticos? Pregando o Evangelho. As pessoas precisam de paz, e a paz vem por meio da cruz. Por isso nós precisamos pregar a verdadeira paz. Não é eu faço a paz do mundo, esses acordos que não são a paz verdadeira. A verdadeira paz vem por meio do Evangelho. Por isso, por meio desse texto, nós podemos aprender a evangelizar e a pregar o Evangelho. Porque por meio da cruz se dissolve toda a inimizade. Pensa, por exemplo, nos relacionamentos de família, de casamento, de funcionários, trabalhadores. Onde há inimizade, você pode pregar o Evangelho, mostrando que Jesus reconcilia principalmente o homem com Deus e depois o homem com o seu próximo. E por fim, minha última palavra, última aplicação. Eu não sei se tem, mas caso tenha alguém aqui que ainda não conhece Jesus como seu Senhor e Salvador, entenda que você está em inimizade contra Deus. Você precisa urgentemente de reconciliação. A sua situação é perigosíssima. Por isso essa palavra diz respeito a você se reconciliar com Deus. Não é apenas, como eu sempre digo, um convite para você vir para a igreja aos dias de domingo, mas é, acima de tudo, é um convite para você depositar a sua vida aos pés de Jesus e buscar o maior relacionamento que você pode ter, o relacionamento com o Senhor Jesus Cristo. Por isso, abandone essa rebelião. A Bíblia diz, em 1º livro de Samuel, se o homem pecar contra o próximo, Deus será por juiz. Mas se pecar contra Deus, quem vai interceder por ele? Sem Jesus, você não tem um real e verdadeiro intercessor. Por isso, clame a Jesus para que ele te salve. Se renda aos pés dele, se arrependa dos seus pecados. E se você tiver fé nele verdadeiramente, ele te salvará. A cruz de Jesus dissolve a inimizade que você tem com Deus e a inimizade que você tem com o próximo. Este é um convite a você fazer parte também da igreja verdadeira do Senhor Jesus Cristo. E vai ser dissolvida essa barreira entre você, principalmente Deus, e você e os irmãos na fé. Entregue o seu coração a Jesus e Ele com certeza te salvará. Faça isso urgentemente, porque é a melhor decisão que você pode tomar na sua vida. Que Deus nos ajude, meus irmãos, a estarmos sempre unidos na fé por meio do Senhor Jesus Cristo, olhando sempre para Jesus, porque por meio da cruz dele temos a plena certeza que todos os pecados podem ser perdoados. Por isso, se em algum momento você estiver chateado com alguém, um pouco
com dificuldade de perdoar, se você estiver resistente a liberar perdão, olhe para a cruz de Jesus. A cruz de Jesus foi suficiente para perdoar os seus pecados. Será que não seria suficiente para que você perdoe o seu próximo? Eu tenho certeza que sim. Então, nós podemos juntos adorar o Senhor, porque Ele é digno de ser louvado. E como nós lemos lá em Efésios, capítulo 1, versículo 17 e 18, vamos ler especificamente o 18. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua esperança nos santos. Que nossos olhos sejam iluminados para compreender essas verdades provenientes da palavra dele. Deus abra o nosso coração para contemplar mais da face dele e glorificar o nome dele.